e a gente fala em lactação, né? Mas assim, como que a vaca entra em lactação, por exemplo? Porque assim, eu vejo que o interessante é você buscar ao máximo essa lactação dela para aumentar a produção da propriedade. Mas como que faz para ela ficar em lactação, digamos assim, vulgarmente falando? Sim, perfeito, Cassiele. Todo animal, né, bovino tem toda a parte reprodutiva, então no caso dessa propriedade elas são inseminadas, né? Então a vaca pariu, ela vai ter o período aí que a gente quer que seja o ideal, aí até de 80, 90 dias pós-parto, a gente quer que ela esteja prenha de novo, como a gente fala, né? Então é inseminado ou feito protocolos, né? E a partir daí ela vai gestar normal, né? Entra no período seco, se prepara para um novo parto e para uma nova lactação. Então, normalmente é assim que acontece. Na teoria é tudo muito bonito, né? Mas infelizmente na prática a gente sabe que muitas vezes acontece de não conseguir a prenhez, não conseguir emprenhar ela, né? Ou ela emprenha e acaba perdendo, né? Abortando. E aí é um prejuízo muito grande, porque dessa vaca não vai entrar em lactação, né? Então ela vai ficar um período ainda maior. Claro, né, a gente fala dando só despesa e não dando retorno ao produtor, né? Eu sempre falo, no mundo ideal, isso que a gente relatou seria o adequado, né? Então, pariu até os 80, 90 dias, emprenhou, fez a lactação, gestou, secou e pariu de novo, né? Eu sempre comento para os produtores, biologia não é matemática, né? Na biologia, 2 mais 2 às vezes não é 4, Justo. Né? Então a gente tem todo esse desafio em relação à questão de saúde do animal. A questão nutricional tem uma importância muito grande, né? E no caso específico dessa propriedade aqui, é um trabalho que a gente vem fazendo mais recentemente para justamente trabalhar essa questão reprodutiva. Quando eu tenho um rebanho com a nutrição adequada, com a questão sanitária adequada, com todo esse manejo de conforto que vocês estão vendo aqui adequada, 70% dos problemas reprodutivos estão resolvidos, né? Então quer dizer, 70% do meu rebanho, teoricamente, vão emprenhar de maneira mais fácil. Os outros 30%, assim como na vida humana, a gente tem desafios, né? Então aí entra um profissional, um médico veterinário, para, vamos dizer assim, resolver esses outros problemas. Pode ser uma infecção, né? Pode ser uma dificuldade, às vezes, característica genética daquele animal mesmo, né? E aí, com essas ferramentas que os veterinários têm, a gente tenta também fazer esse animal gestar e fazer uma nova lactação. É bem complexo, né? Porque não basta ela lactar, ela precisa estar com uma saúde boa, estar bem alimentada, estar num conforto para conseguir emprenhar, para conseguir reproduzir, levar adiante, reproduzir e aí lactar, né? Então é extremamente complexo, né? Sim, sem dúvida. Eu sempre falo, o pessoal que compra a caixinha de leite, compra o queijo lá no mercado, e eles não têm noção do quanto trabalho existe para cada litro de leite chegar na prateleira do mercado. E isso nós estamos falando só da parte das vacas. Sim. Se a gente pensar em toda a questão alimentar, né? Você planta uma lavoura de milho, né? Você tem toda a questão climática que a gente não sabe como que vai ocorrer durante o ciclo daquela cultura, né? Você tem todos os desafios na questão operacional na hora de colher e guardar esse alimento, né? Você tem toda a questão operacional na hora de preparar esse trato para elas, né? Eu sempre falo assim, vaca gosta de constância, de rotina, né? Então, se a gente conseguir fornecer para ela 365 dias por ano o mesmo alimento equilibrado, né, de maneira uniforme, ela vai se manter com uma produção, com uma reprodução de maneira adequada. Mas a gente sabe que não é assim, né? Nós estamos numa região que nós temos inverno, nós temos um desafio de produção, né? Ou às vezes de clima, e acaba comprometendo. Por que o Cassiano falou sobre o milho, né? Ele fala para quem entende já, né? Mas só para explicar ainda para quem não é muito próximo, né, a esse mundo, o produtor precisa plantar o milho para fazer a silagem, e essa silagem é utilizada, na verdade, é a base da alimentação dos animais, né? Então, se acontecer qualquer frustração nessa safra de milho,
já vai prejudicar a silagem, a quantidade e a qualidade da silagem e, consequentemente, a qualidade e a quantidade da alimentação dos animais. E aí ele vai ter que buscar comprar ração, outras fontes de alimentação, gastar dinheiro com isso também para complementar a alimentação dos animais, né? Então é realmente bem complexo, né? E como você falou, infelizmente, a maioria das pessoas, principalmente as que vivem em cidades maiores, não tem essa noção de tudo que se passa, tudo que acontece, que é necessário ser feito antes do leite chegar lá na caixinha, lá no mercado, para ser comprado e consumido, né? É quando o queijo, né, delicioso, o queijo está lá para a gente consumir, a gente não tem noção do trabalho que os produtores rurais têm, que os produtores rurais e principalmente os produtores de leite passam, né? Que é também uma rotina muito desgastante, né? Eu falo porque eu conheço essa realidade, meu pai é produtor, né? Não tem final de semana, não tem feriado, faça chuva, faça sol, acordam antes do sol nascer, 4, 5 da manhã eu já preciso estar ordenhando, né? Isso. Ordenhando, alimentando, arrumando o trato. Passam o dia em função. O dia em função, aí no final do dia, novamente, tudo de novo. Ordenhar tudo novamente, os animais novamente, né? E não tem feriado, né? Não tem feriado, elas não vão se ordenhar sozinhas, né? Então é uma rotina, assim, bem desgastante. E infelizmente não se tem essa valorização dos nossos produtores de leite, né? Infelizmente o nosso país, né, que as pessoas que não conhecem essa realidade não valorizam, criticam sem nem conhecer, sem nem saber como as coisas funcionam, né? Isso é muito triste, né? Isso também desmotiva um pouco os produtores. Cassiano, quanto que uma vaca dessas custa por mês, por exemplo? A parte de custo, né, de uma vaca ou de um rebanho em si, o principal gasto está relacionado à questão alimentar, né? Então, 60% a 70% de toda o custo operacional de uma fazenda está relacionado à alimentação, seja ela a silagem, um feno pré-secado, ou seja a parte de concentrados, né? As rações, os farelos de maneira geral, parte mineral, né? Então, a gente fala assim, se a gente pensar num leite hoje em torno de R$2, né? Que infelizmente é a realidade hoje no campo, né? Essa vaca custa em média aí cerca de R$1,30, R$1,40 de custo por litro diário, sabe? Então, e aí eu não estou falando dos demais custos, estou falando só do custo alimentar, né? O pessoal, às vezes, quando enxerga produtores fazendo manifestação, né, em BRs, em praças e tal, eles não estão lá à toa, né? Hoje, infelizmente, o nosso custo de produção da maioria das fazendas está acima do preço recebido, né? E se isso se estender por mais tempo, né, a gente vai comprometer em muito a saúde financeira da maioria das fazendas a nível Brasil, né? Então a gente tem que tomar um cuidado e olhar com um pouco mais de carinho quando a gente vê, seja produtor de leite ou produtor de maneira em geral, reclamando. Ninguém trabalha no prejuízo, né? Exatamente, porque é como se fosse uma empresa. Isso aqui é uma empresa. É uma empresa. E que empresa que vai trabalhar no prejuízo? Não faz sentido. E além de ser uma empresa, é uma empresa muito especial, porque ela produz alimentos para nós. Ela gera uma segurança alimentar para nós. E se não existir essa empresa, né? Sim. Se não existir os produtores rurais, como que vai ficar lá na nossa mesa? A comida vai ficar mais cara, mais escassa, né? Só que, infelizmente, as pessoas não têm essa consciência, né? Então, pelo que você relatou, Cassiano, o valor recebido pelo litro de leite não está pagando os custos da produção. Hoje não. Hoje, infelizmente, isso é a realidade a nível Brasil, indiferente do sistema produtivo, né? Seja ele confinado ou a pasto, né? Então, a gente tem uma margem cada vez mais apertada, né? Nós viemos aí de 5, 6 meses com queda de produção e, infelizmente, nós não enxergamos no horizonte de curto prazo uma melhora nessa situação em relação ao preço, que vem em função basicamente de 3 motivos, eu enxergo assim, né?
Um deles é que a gente vem de um ano com condição climática muito boa, então a alimentação, graças a Deus, dos rebanhos tem uma qualidade superior. Isso permitiu os rebanhos expressarem um potencial melhor, aumentou a produção nacional. A questão de importação, né, que infelizmente leite em pó e queijos, né, principalmente mussarela, oriundos dos países do Mercosul, e também a própria questão financeira da população brasileira, que a gente sabe que não permite, vamos dizer assim, um consumo maior, né, seja dos derivados ou do leite longa-vida de maneira geral, né. E infelizmente a gente não enxerga tanto na questão de importação desses leite em pó e queijo mussarela, e mesmo na questão financeira do nosso país, a gente não enxerga num curto espaço de tempo, né, uma situação de melhora.